Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. O assunto é coronavírus, né? Não adianta querer fugir do assunto, porque só se fala nisso, só se discute isso. De repente a gente enche o saco, né? Mas não tem como deixar de fazer. Não tem como deixar de copiar os países ricos. A China, por exemplo, já conseguiu contornar a crise do Covid-19 porque é um país rico, focado no compromisso, na responsabilidade de debelar a epidemia. E debelou, está praticamente sob controle, morreu muita gente e tal. Os Estados Unidos, pela irresponsabilidade do Trump, está tendo mais dificuldade. A Coreia do Sul praticamente dominou. A Itália em enorme dificuldade porque não se preparou. Não tinha um serviço de saúde, um sistema de saúde eficiente. Faltava tudo. A Itália estava parecida com o Brasil. Parecida com o Brasil. Não investiu em infraestrutura hospitalar, não investiu em insumos, esperou vir, né? E veio. Com toda a facilidade que a Itália tem de acesso às tecnologias da saúde, porque está ali ao lado da Alemanha, da Inglaterra, França, países que têm... e a própria Itália, né? Tecnologia já desenvolvida, super desenvolvida, considerados países de primeiro mundo. Aí as pessoas estão menosprezando a letalidade do coronavírus, porque, mas não morreu ninguém. Como se a gente tivesse que esperar começar a morrer para ter preocupação. Não morreu ninguém. Isso é a mídia tentando impor o pânico, né? Pânico e tal. O que foi? É a mídia tentando impor o pânico ao povo. Estava comentando agora com o Edson que, infelizmente, a gente só se preocupa depois do pânico. Enquanto não começar a morrer gente, aí não há a menor preocupação. Está morrendo na Itália, mas é longe, a Itália é longe. Morreu na China, mas a China é longe, mas aqui não morreu ninguém ainda. Então não vai morrer. O problema, gente, é que o coronavírus não chegou na América do Sul, não chegou no Brasil. Não chegou ainda. E eu louvo a ação do ministro Henrique Mandetta em criar barreiras, né, para impedir a voracidade
do vírus, preparando infraestrutura, adquirindo insumos, máscara, álcool gel, equipando os hospitais, ampliando o número de leitos. Se esta preocupação que o Brasil está tendo hoje, falei hoje de manhã, com relação ao coronavírus, tivesse tido no combate ao Aedes aegypti, a gente não tinha Aedes aegypti, tinha acabado. Tinha acabado. O Aedes aegypti voltou pela própria deficiência e negligência das autoridades brasileiras. Não precisava ter vindo, ter voltado. Nós acabamos com o Aedes aegypti aqui no século passado, no começo do século passado. Oswaldo Cruz, né, combateu e conseguiu. Conseguiu acabar. Ele voltou. Por quê? Porque não foi dada manutenção. Febre amarela, meu. Brincadeira, o Brasil tem febre amarela. Eu estava vendo aqui hoje no jornal uma outra coisa que eu achei que tivesse acabado faz tempo, que ainda existe no Brasil. É a hanseníase, que ataca nada menos que 30 mil pessoas por ano. Ninguém se preocupa com essa doença secular, né? Tem mais, já tinha, na Bíblia já se falava em hanseníase. Que mata gente aqui no Brasil, continua matando gente, e ela é terrível porque ela dilacera o corpo humano em pleno terceiro milênio. Os países de primeiro mundo combate com base na precaução. Precaução que chega à beira do pânico, né? Se não fizer assim, a população não acredita. Você faz campanha de trânsito, eu me lembro, campanha de trânsito na televisão, no rádio, continua acontecendo porrada do mesmo jeito. Só há sensibilidade quando o Detran coloca carros sinistrados nos canteiros, tá? O pessoal olha. Tá? Então falta, para combater a dengue, por exemplo, o mosquito da dengue. Nós já tivemos aqui em Campo Grande uma época em que praticamente não existia dengue. Por que os gestores atuais não vão buscar, no passado recente, a fórmula para combater? Por que não vai? Como é que a gente conseguiu praticamente acabar com a dengue em Campo Grande? No primeiro governo do Nelsinho Trade. A cidade estava infestada, sem controle, havia em nível local a verdadeira pandemia. Não se sabia para onde recorrer. Qualquer lugar que fosse, você encontrava as unidades de saúde, já não cabiam mais gente infectadas com a dengue, morria muito mais. O município resolveu encarar. Vamos encarar a dengue, vamos encarar o mosquito. E conseguiu. Formou aqui, inclusive, equipes que foram para outros estados para levar a tecnologia de combate. Depois não se fez mais nada. Entrou o Bernal, depois entrou o Olarte, depois voltou o Bernal, agora está o Marquinhos Trade e a cidade continua sendo vítima da dengue, da chikungunya e da zika. A cidade continua sendo dominada pelo Aedes aegypti.
De quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? A culpa é de todos nós. Nós que não combatemos o Aedes aegypti. Ah, mas não tem jeito, ele sai do quintal. Tem jeito, sim. Primeiro, foi o que o Nelsinho fez. Motivou toda a sociedade, periferia e centro, a participar de campanhas permanentes de combate ao Aedes aegypti. Eu me lembro que foram feitas gincanas. Eu até assisti o encerramento de uma gincana nas Moreninhas, né? Praticamente o bairro inteiro participando da gincana de vira-lata, né? Vira-lata nos terrenos baldios. Catar áreas onde o mosquito poderia se reproduzir. Jogou a cidade inteira, nas escolas. Priorizou-se o combate. É este o termo, priorizou-se o combate, como os países ricos e o próprio Brasil, que é um país rico, estão fazendo com relação ao coronavírus. Agora, gente, não vamos esperar que o Brasil se transforme numa Itália, uma nova Itália. Não. Vamos aproveitar esse esforço do governo federal, do governo estadual, do poder público de modo geral, e vamos nos engajar, pelo menos individualmente, seguindo as orientações da medicina, que são simples, né? Lavar a mão com água e sabão, usar o álcool gel, tal. Não aglomerar, não participar de aglomeração, nenhum tipo de aglomeração. Você só vai no extremamente necessário. O pessoal fala, mas não tem jeito, tem que andar de ônibus. O ônibus vai lotado. Tudo bem, você não pode deixar de andar de ônibus, mas você vai no ônibus, mas deixa de ir ao estádio, deixa de ir às manifestações políticas, deixa de ir à festa de aniversário, deixa de ir aos demais tipos, você só tem um agente, que é o ônibus. Só tem um. Vai deixar de ir, você tem que ir a algum lugar, você vai. Mas procura ir a menos lugares possíveis. Porque fica bem mais fácil você combater o coronavírus do que o próprio Aedes aegypti. É mais fácil. Porque fica mais fácil. Porque você faz um isolamento e o Aedes aegypti não entra. Aliás, o coronavírus não entra. O Aedes aegypti você faz o isolamento, mas o vizinho não faz, aí complica. É assim que eu estou tossindo, né? Essas tosse é sintoma, né? Eu com 77 anos, tossindo, né? Complicado. Agora, as pessoas criticaram ontem, muita crítica da oposição ao presidente Bolsonaro, que terminou participando de manifestações em favor do governo dele ontem, quando na sexta-feira, ele foi à televisão, na quinta à noite, foi à televisão para pedir para o pessoal não ir.
para pedir que os organizadores suspendessem as manifestações. Mas ele foi. Foi às manifestações. Então tem, o presidente da Câmara está preocupado, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, porque ele foi, depois que pediu. Gente, o estilo Bolsonaro é esse aí. Aquele que ele faz formalmente, não adianta muita coisa não. Você tem que prestar atenção naquilo que ele faz na live dele. A lei está no Twitter. É isso que ele quer fazer. Então não adianta tentar mudar o formato, né? Tem que se acostumar. Acostumar com o cara, ele é assim mesmo. Fala que não vai, mas vai. Fala que não é para fazer, mas faz. Agradecer meu amigo Raimundo Nonato de Carvalho, piauiense. O Raimundo Nonato foi que mais me ilustrou com a história do Ceará e do Piauí. Aquela história da Serra da Borborema, né? Que o Piauí cedeu um pedaço, a Serra da Borborema para o Ceará, e o Ceará cedeu um pedaço do mar para o Piauí. Uma história bonita que ele contou, e eu não me esqueço nunca. Eu esqueço nunca dessas histórias, e também de uma grande amizade que a gente tem há mais de 40 anos. Um abraço a Raimundo Nonato, muito obrigado por sua audiência ao nosso programa. Então é isso aí. Bolsonaro vai mesmo. Estou lendo aqui um artigo no Jornal Correio do Estado de hoje, de uma das pessoas que eu mais admiro e que eu mais respeito como analista político. Extraordinária figura do Fausto Mato Grosso. Engenheiro, professor aposentado da Universidade de Mato Grosso do Sul, político, né? Foi vereador em Campo Grande, pelo antigo PCB. Hoje ele é um dos líderes do Cidadania, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não vou analisar a análise, né? Porque está analisado. O nome do artigo é Uma Nova Batalha de Itararé. O que eu quero destacar nesse artigo do Fausto Mato Grosso é a improvisação e o imediatismo dos políticos no Brasil. O brasileiro não tem pensamento voltado para o passado nem para o futuro. O brasileiro, ele só pensa o atual, o presente, o momento. Não é de fazer investimento, por exemplo, na educação. Vamos fazer investimento na educação. O mais que ele faz é investir na educação do filho dele, enquanto ele estiver vivo também, né? Que depois ele... Estou falando isso, na política é a mesma coisa. Vou citar 2 fatos na política que devem estar aqui no artigo do Fausto Mato Grosso, do que foi feito, por exemplo, quer dizer, faz um negócio e que depois vai repercutir lá na frente, faz o mal aqui e repercute o mal lá na frente. Isso aqui não está no artigo. Quando o doutor Wilson Barbosa Martins assumiu o governo de Mato Grosso do Sul, pela segunda vez, o prefeito de Campo Grande
era André Putinelli, do mesmo partido dele. O serviço de água e esgoto em Campo Grande era da Sanesul naquela época. E era Campo Grande a base da receita da Sanesul. Mais de 50% que a Sanesul arrecadava era proveniente dos serviços prestados a Campo Grande. Que foi que o doutor Wilson fez? No último dia de governo dele, que deveria assumir o Pedro Pedrocian, no lugar dele, ele devolveu o serviço de água de Campo Grande para a prefeitura, que era do PMDB. Então, o Pedrocian já assume o governo com metade da receita da Sanesul comprometida. Metade. Metade da receita comprometida. Mas assumiu. O André ficou com o serviço de água, fez concessão até chegar na Águas Guariroba, passou por os espanhóis, não sei o quê, quase não deu certo, mas está aí. Eis que se não quando, o tempo, você vê como é que é a roda do tempo, seu índio. É rodando, né? Rodou. Cai o André Putinelli para o governo do Estado, com a Sanesul no município. Pegou o Putinelli lá na frente. Ajudou o Putinelli na prefeitura, prejudicou o adversário do Putinelli, o Pedrocian, no governo, e pegou o Putinelli lá na frente. Eu vou citar aqui dois casos parecidos, né? Que agora está pegando agora. Primeiro caso. PEC da Bengala. Quando começou a perseguição ao governo da Dilma, quando o governo da Dilma entrou no declínio, começou a declinar, perder força popular e política, os deputados e senadores criaram a chamada PEC da Bengala. O que era a PEC da Bengala? Era um instrumento constitucional pelo qual os ministros do Supremo Tribunal Federal aposentavam-se compulsoriamente somente aos 75 anos de idade. Antes era 70, passou para 75. Por que fizeram isso? Para impedir que a Dilma nomeasse ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ela, como o mandato dela era de 4 anos, e 75 tinha gente completando 70 anos, mas não ia completar 75, então tirava da mão dela o direito constitucional não tirava da mão dela, quer dizer, tirava do tempo dela a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal. E parece que ela nomeou morreu um, né, e ela, foi isso? Morreu um, aí ela nomeou o Fachin, morreu aquele, caiu do helicóptero lá. Ela nomeou um por causa disso, não teria nomeado nenhum. Esse é o primeiro caso. O segundo foi o tal de orçamento impositivo. Não, dizer que, no caso da PEC, da Bengala, o Bolsonaro era deputado federal, ele e o filho dele, e os dois votaram naturalmente a favor da PEC da Bengala. Voto fechado. 2 votos. Aí vem o orçamento impositivo. Por que fizeram orçamento impositivo? E isso aqui está no artigo do Fausto Mato Grosso. Orçamento impositivo
no governo da Dilma, feito para, o termo usado aqui pelo Fausto Mato Grosso, para cabrestear o governo da Dilma. Não existe orçamento impositivo. Para começar, não existe isso. Se é orçamento, não pode ser impositivo. Não pode ser. Porque orçamento é previsão de receita e despesa. É uma previsão. E se você não consegue arrecadar, como é que você vai gastar? Então já começa por aí. Foi uma sacanagem contra o governo da Dilma. Era para cabrestear, para embretar, para impedir que ela gastasse. Quer dizer, quem ia gastar era o Congresso, através das emendas impositivas. Foi criado para enfraquecer ainda mais o governo capenga da presidente Dilma Rousseff. Foi feito só para isso. Tem outro objetivo. Os dois estão caindo. Não, e o Bolsonaro, os dois Bolsonaro, pai e filho, votaram a favor do orçamento impositivo. Teve uma regulamentação mais recente que o filho, o pai já era presidente da República, que o filho também votou a favor. A corda arrebentou exatamente em cima do Bolsonaro, do orçamento impositivo. A corda arrebentou em cima do Bolsonaro no caso do Supremo. Poderia nomear 3 ou 4, vai nomear no máximo 2 durante esse seu mandato. Um agora em novembro, né? E que teria o Temer teria nomeado outros ministros, né? Mais ministros, que iam se aposentando e tal, e que ganharam mais 5 anos de mordomia. Então arrebentou agora em cima do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem que fazer urgentemente é acabar com o orçamento impositivo. Acabar. O deputado não tem que executar orçamento, não. Quem executa orçamento é o Poder Executivo. Mas como ele votou a favor do orçamento impositivo, fica extremamente difícil, né? E agora, como é que vai ser? Ele votou, era a favor, agora sou contra. Mas não precisa explicar, não. A explicação é essa. Não existe. Foi um grande equívoco. Esse orçamento impositivo teria que ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém deveria ter entrado contra esse orçamento impositivo. Não existe orçamento impositivo. O orçamento, ele não pode ser impositivo. Você não pode impor a mim que paga uma conta se você não me dá o dinheiro para pagar, se eu não tenho uma grana para pagar. Como é que você vai obrigar o governo a liberar 30 bilhões de reais porque os deputados indicaram que era para construir uma estrada que interessava aos seus interesses políticos, partidários diretos? De repente não é prioridade no Estado, mas ela tem que ser aplicada ali porque é impositiva. É para atender o interesse do deputado, do prefeito e do governador. Quando o governo do Estado e as prefeituras têm seus próprios orçamentos. Então tem que acabar de vez e de uma vez por todas com esse tal de orçamento impositivo. Isso aí, para mim, é uma barbaridade, é uma loucura. Não é, tem que jogar o povo na rua, o presidente, para exigir isso, para exigir o fim do orçamento impositivo. Não é para brigar, para chamar militar, para chamar ditadura, não é para isso. O povo tem que ir para a rua para defender a autonomia dos poderes, porque a autonomia dos poderes está sendo conspurcada, perdão do palavrão, pelo poder legislativo com tal de orçamento impositivo. Deputado e senador não tem que
que aplicar o orçamento, quem aplica o orçamento, o gerente do orçamento é o governo, é o poder executivo. Você gosta? Não, o deputado vai fazer obra. Daqui a pouco está com placa na rua aí. Obra do deputado, do senador. Não tem nada a ver. Não é função de deputado e senador administrar obras, administrar recursos para a obra. O máximo que ele pode fazer é, tendo em mãos um projeto, apresentar esse projeto. Apresenta o projeto para que o governo coloque no orçamento. Isso que ele tem que fazer. Tem aqui uma recomendação do ministro da Saúde, alertando os poderes, que os poderes não podem parar. E que vem ao encontro daquilo que a gente tem falado aqui nesse programa. Eu quero abordar esse assunto daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, a gente não quer falar do tal coronavírus, mas termina tendo que falar. As escolas municipais de Campo Grande, segundo determinação do prefeito Marquinhos Strade, param, né, no dia quarta-feira, não é isso? Param na quarta-feira. Então, eu não sei se ensino fundamental, né? Ensino fundamental, os CEIFs parece que não vão parar. Vai ter uma paralisação, mas que tem uma atividade pedagógica de professores para amanhã e tal. Agora, escolas do ensino fundamental param na quarta-feira. Quem me falou foi o Cauê, foi o Cowboy. O Cowboy é 8º ano. Ele não vai. E eu tenho notado, lá em casa, né, a preocupação dos netos com esse negócio de coronavírus, sabe? E é bom que todo mundo se preocupe.
É bom que a gente não dê ouvidos, né? Aqueles, não tem. Isso aí. Fica encontrando conspiratas. Então. É preciso ter muito medo para encarar, porque o problema, gente, é que o coronavírus, está aí depois. A gente tem que impedir que morra alguém. Sei que bom seria, né, que ao final dessa pandemia, que vai passar, não vai ficar a vida toda, a gente fazendo a contabilidade de mortos, Brasil zero. Que beleza que não ia ser, né? Que tranquilidade. Aí como o país está sendo eficiente no combate, não é porque é fraco, porque não mata. Agora eu estava falando, não conheço nenhum pobre que tenha sido morto pelo coronavírus e tal. Você não conhece ninguém, porque não morreu ninguém. Aqui no Brasil não morreu ninguém até agora. E a gente quer exatamente isso, essa pressão psicológica, né? Até o pânico, para evitar que morra alguém. Para sair com estatística zero, que é um ponto a mais para a nossa saúde, mostra que o Brasil, se quiser, se as autoridades colocarem isso como prioridade, foco principal, acaba com tudo quanto é esse tipo de doença aí, vírus, mosquito, essas coisas, acaba tudo. É só querer, é só aplicar. O Brasil já teve um tempo em que poderia ter acabado com isso, foi quando criou a CPMF. Porque o dinheiro da CPMF era dinheiro exclusivamente dedicado à questão da saúde pública. Que o Fernando Henrique, quando viu aquele mundo de dinheiro, transformou aquilo em superávit primário. Ele esqueceu o compromisso com a vida, né, das pessoas e se interessou mais pelo tal de imediatismo, daquele que eu falo. Não há preocupação no Brasil com o futuro, preocupado com o futuro, preocupado com o presente, né? Preocupado com, eu não quero pegar, tá? Vamos ouvir o que o prefeito falou? Vamos lá. Campo Grande, são exatamente 12 horas, 3 minutos, domingo. Acabamos uma reunião agora, depois de algumas horas de discussão, sobre a sequência das medidas preventivas do coronavírus. Estamos no caminho certo, já confirmados, apenas 2. E as medidas preventivas vão continuar. Hoje mesmo já determinamos a compra de mais 33 novos leitos de CTI. São 72 unidades básicas de saúde com profissionais capacitados, todos eles já com os protocolos do Ministério da Saúde e do secretário de Saúde da nossa cidade. Não há motivo para pânico nenhum. Fiquem tranquilos. Campo Grande está agindo. Campo Grande está preocupada com a sua saúde. Muito bem aí, o prefeito. Faltaram as informações de quem vai funcionar, como é que não vai funcionar. Tal. Isso aqui era também tão interessante quanto essas medidas que estão sendo tomadas. Quer dizer, essas medidas de prevenção. Prevenção. Estava falando aqui que a gurizada está preocupada, né? Eu vi a notícia. Aí eu vi fui assistir hoje, entrou no ar ontem a CNN, né? Um canal de televisão de notícias dos Estados Unidos, que tem subsidiárias, afiliadas no mundo todo, que no Brasil não tinha ainda, mas já tinha uma de língua espanhola, não sei se na Argentina ou no próprio Estados Unidos, que tem tanto espanhol quanto na América Espanhola, como tem espanhol lá, né? Mas começou ontem aqui no Brasil. E sabe qual é o principal assunto da CNN, índio? Coronavírus. Só coronavírus, Globo Lixo, não sei o que. Pois entrou a CNN e estreou, né, falando de coronavírus. Primeiro teve um debate político e depois haja coronavírus. Liguei hoje de manhã para ver,
haja coronavírus. E para ver também em que ela pode competir com a Globo, né? Que o pessoal, Globo News, não sei o que tal. Ela tem, é claro, vai competir, né? Tem jornalismo de qualidade, compete. Mas não é melhor que o Globo News. A diferença é que a CNN é muito mais agita, é muito mais rádio, né? Mais rádio do que a televisão, né? Aquela linguagem do rádio e tal, o apresentador falando rápido, alto e tal, muito mais rádio do que televisão. Foi a diferença que eu notei. Nos informativos não dá para você estabelecer a diferença, até porque a Globo tem uma infraestrutura de 40, 50 anos, né? Que está aí montando, se reciclando todo dia. É hoje uma das mais modernas emissoras de televisão do mundo. Então, vai haver competição, mas não, quem estava esperando acabar com a Globo, que a CNN ia acabar com a Globo, pode esperar sentado, porque vai competir, vai ter competição, mas vai continuar mandando. Eu estava vendo aqui um Ibope, né, das emissoras do Brasil, com toda a campanha que faz contra a Rede Globo, ela continua dobrando a audiência das outras emissoras. Quer dizer, soma todas as emissoras juntos, todas as redes, né? Record, Band, SBT, Rede TV, não dá audiência da Globo. Com toda a campanha contra, porque o que se faz contra a Rede Globo é uma campanha, não é uma campanha feita agora não. A campanha que vem sendo feita desde o governo do PT. Desde o governo do PT que se faz campanha contra a Globo. E a Globo continua crescendo. Continua. Mas parabéns ao pessoal da CNN, porque traz uma opção, né? Para competir e tal. Informação do mundo todo, a toda hora, né? Porque tem conexão com a CNN dos Estados Unidos, da Europa, CNN de tudo quanto é parte do mundo, da Ásia e tal. Tem uma conexão e que pode manter a população brasileira super bem informada. É isso que a gente quer. Bem, nada mais havendo a tratar, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Continue ligado, nós vamos desconectar, agora meio-dia, vamos desconectar o Facebook e você vai continuar ligado no site viamorena.com para acompanhar a melhor programação web do Brasil, da viamorena.com. Muito obrigado mesmo e tchau, Pica-Pau.